Olá, começando aqui mais um Ponto de Vista, ao vivo mais uma vez pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, não é? E hoje tem, a partir das 9 da noite, o debate aqui dos candidatos à Prefeitura de São Vicente, neste segundo turno que acontece, não é? Na nossa cidade vizinha aqui de Santos, São Vicente, célula máter, não é? do país, não é? Primeira Câmara das Américas e que, evidentemente, precisa cada vez mais ser administrada com todo o cuidado possível, não é? Eu lembro que em janeiro de 2017, o atual prefeito Pedro Gouveia, que não foi nem para o segundo turno, pegou a cidade de lixo, não é? Tinha lixo para todo lado. Então, acho bom que o Vicentino consulte bem aí os dois candidatos, não é? E consiga escolher da melhor maneira possível. O debate hoje já vai facilitar bastante, né, a vida do eleitor vicentino. Estarão frente a frente aqui na Santa Cecília TV, a Solange Freitas e o candidato Caio Amado, certo? Vai poder ter uma ideia aí de quem conhece mais a cidade, não é? Quem está mais preparado para fazer a gestão de 2021 até 2024. Bom, lembrando sempre que nós estamos ao vivo aqui a partir da 1h30 da tarde, horário tradicional da discussão política, do debate aprofundado dos temas, né, dos assuntos que formam a pauta da Baixada e, claro, do país, né? O coronavírus assustando todo mundo de uma vez, né? Covid-19 mais uma vez se manifestando e parece que a velocidade vai aumentando de novo, né? Parece que o patamar vai subindo outra vez, embora ainda estejamos longe daquelas 1.200, 1.300, 1.000 mortes por dia que vinham ocorrendo no país em números oficiais. É bom deixar isso muito claro, né? A gente sabe que tem uma defasagem muito grande, a questão das testagens, enfim, que não acontecem como deveriam acontecer no nosso país. Mas vamos falar muito disso, vamos discutir muito esse tema, recebendo aqui com prazer o Fábio Ferraz, secretário de Saúde de Santos, que nos visita em mais esta oportunidade. Tudo bem, Fábio? Prazer revê-lo. Olha, eu que agradeço, satisfação enorme estar aqui com vocês de novo. Boa tarde, Boturão, doutor Caseiro, Santana e todos que nos acompanham. Realmente ter esse debate aqui, a gente conversar um pouquinho sobre saúde pública, né? Sobretudo aí nessa questão que envolve o novo coronavírus, que é o tema que infelizmente ainda tende a ficar algumas semanas ou meses na nossa agenda, né? É verdade, infelizmente mesmo, né? Marcos Caseiro, médico infectologista, né, que é um dos coordenadores aí desta luta da Baixada Santista contra o coronavírus, participa com a gente para trazer, como sempre, informações importantes. Prazer revê-lo, Caseiro. Tudo certo? Prazer tudo meu. Prazer estar aqui com você, com o Fábio, uma honra. Grande Marcos Santana. E eu acho que esse é um espaço, realmente concordo com o Fábio, fantástico. A gente consegue concluir as ideias melhores, né? E eu acho que isso é um privilégio do nosso ouvinte de poder se informar com melhor qualidade, né? Então, um prazer, uma honra sempre estar aqui, viu, doutor? A gente aqui agradece sempre a presença importante do Marcos Caseiro e conosco lá na ponta sempre o Marcos Santana, conferindo aí as informações que vão surgindo, né, durante o nosso ponto de vista. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Doutor Caseiro, algumas décadas atrás o mundo testemunhava uma corrida espacial, as grandes potências disputando quem chegava na frente na conquista do espaço sideral. E agora estamos tendo uma corrida vacinal, felizmente, né? Temos 4 grandes principais projetos aí, muito avançados de vacinas contra o coronavírus. E eu acho que hoje nós vamos ter uma boa oportunidade de explicar cada uma dessas propostas, né? Cada um desses projetos, cada uma dessas alternativas, que eu acho que a que vier vai ser muito bem-vinda. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandar sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre uma boa noite para você que está com a gente na reprise. Lembrando o mantra, né? Agora voltou o mantra, né? Voltei para o programa e o mantra voltou. É o seguinte, o programa acaba às 2h30 da tarde e até às 8 da noite, quando começa a nossa reprise, hoje mais curta, por conta do debate dos candidatos de São Vicente. Só Deus sabe, né? O que é que pode ocorrer, o que é que pode acontecer na nossa combalida República Brasileira, né? Principalmente depois que o Trump perdeu, meu amigo. Os 4 pneus do presidente, ó, arrearam, tá com o carro no chão. Bom,
Os números do Covid, né? Talvez eu esteja enganado aqui, algum número ou outro em relação a Santos, São Vicente, ou Santos e Baixada Santista, o Fábio pode corrigir, né? Em Santos temos 26.894 casos, 755 óbitos, era o número de ontem à noite, né? Perfeito. Infelizmente, claro, né? Na Baixada Santista, 67.861 casos confirmados, com 2.569 óbitos. E a todos, como sempre, a gente deixa aqui o nosso abraço sincero e os pêsames de todo o time do Ponto de Vista, né? Aos familiares, aos amigos, né, que perderam pessoas queridas por conta do coronavírus aqui na região. Impressionantes números do Estado, né? 1.210.625 casos, 41.276 falecimentos. E no Brasil inteiro, 6.088.004 casos, 169.541 pessoas perderam a vida, repito, números oficiais, né? A gente sabe que é uma defasagem enorme de testes, né, pelo Brasil afora, e é muito difícil concluir se realmente a pessoa morreu, teve uma parada cardíaca, ou se foi um problema respiratório, uma parada respiratória, se isso foi causado pelo coronavírus, ou pelo Covid, ou não foi, enfim, porque as testagens pelo Brasil afora tem uma defasagem grande com a nossa aqui, né, na cidade de Santos, que foi quase a cidade inteira, né, que teve essa oportunidade. Na Baixada Santista também o trabalho foi muito bom nesse aspecto. Porém, o presidente da República disse anteontem, né, que todos os testes foram repassados, né, aos devidos estados, né, devidamente aos estados e municípios, né, e foi desmentido pelo Pansudo lá, como é que chama ele? Lá, o ministro Pazuello, né? Pazuello, né? Pazuello, que é considerado pelo presidente Bolsonaro, né, um expert em gestão pública. Porra! Em logística, né? É um gestor, pô. Aí ele disse, não, o presidente está enganado, realmente tem 7 milhões e não sei quantos mil testes aqui apodrecendo, né, que não foram repassados a estados e municípios, né? Bom, para quem faz saúde pelo Brasil afora, deve ser uma notícia, assim, desesperadora, né, secretário? Olha, é verdade, né? Nós temos aí dentro da estratégia de enfrentamento ao Covid-19, claro, seguindo inclusive sempre a orientação técnica, né, dos corpos técnicos, e a gente tem aí o privilégio, eu sempre digo isso aqui na Baixada Santista, de ter grandes epidemiologistas, né, que realmente nos orientam o caminho correto. Um deles, inclusive, está aqui nessa mesa, o doutor Caseiro, mas a testagem é fundamental, né? Em Santos, realmente, a gente testou aí mais de quase 30% da população, não todos, somente nos testes públicos, né? Fora, é claro, os testes privados, que foram também realmente de forma bastante expressiva. Posso dizer que quase que a totalidade da população muito provavelmente chegou próxima aí já de fazer a testagem, né? E eu tendo aí essa notícia é realmente um pouco triste, porque os municípios têm que acabar se estruturando, né, e gastando boa parte dos seus recursos, que já são escassos, né? Aquela boa e velha história do Pacto Federativo, né, da distribuição de recursos. A gente sabe que 85% dos recursos estão concentrados, recursos públicos, melhor dizendo, na União e nos estados. Somente 15% dos municípios acabam, na verdade, muitas vezes tendo que pagar a conta, porque é onde está próximo, é onde você tem que enfrentar, de fato, os problemas. Então é triste uma notícia como essa, e eu digo, se chegar no ouvido de alguém, a gente, claro, faz isso formalmente, no papel, já fizemos várias vezes, mas aproveitando aqui esse espaço, manda aqui para a gente que na Baixada a gente faz a testagem, a gente tem nosso time motivado, nosso time com condição de fazer os testes nas pessoas que precisam, né? Não só em Santos, como nos demais outros 8 municípios. E temos realmente, aí só para seguir essa linha dos números, né, alguns indicadores importantes. Nós temos, dentro da lógica do Plano São Paulo, que é um bom plano do ponto de vista de monitoramento, de ação estratégica no enfrentamento, 5 macroindicadores. E eu destaco aqui, é claro que o indicador mais sensível, óbitos, né? Em Santos tivemos aí já 155 famílias que choram a perda de parentes, e nós, evidentemente, que nos solidarizamos, mas o indicador que eu entendo que seja o mais determinante para o encaminhamento do tema é o de internações. E o indicador utilizado no Plano de São Paulo, e que nós entendemos que seja o correto, inclusive, é de internações em UTI adulto. E aí que realmente vem a grande preocupação atual. Só para não cansar aqui o telespectador, desde o início da pandemia, o pior número que nós tivemos de internações em UTI adulto é em número absoluto. Se quiser, a gente fala em percentual também. Mas
foram 186 pacientes internados em UTIs na cidade de Santos, incluindo aí a rede pública e a rede privada. Nesse momento a gente estava ali com 83% de ocupação. Muito bem, isso foi em maio. Tivemos uma queda bem significativa, ou seja, um gráfico bem em declínio, e tivemos no mês de outubro, um determinado dia, que tivemos 62 pacientes. Então, de 186 para 62. De certa forma, um alívio, né? Muito triste, no início do mês de novembro, essa curva, infelizmente, começa a ir para um sentido contrário de aumento. E agora temos aí já em torno de 140 pacientes em UTIs na cidade de Santos, né? Volto a dizer, somando a rede pública e a privada. Então, isso realmente nos deixa em alerta. É muito triste, é muito difícil falar isso, mas pacientes em UTI, fatalmente teremos óbitos, né? Infelizmente, essa é uma realidade. A gente vai, as nossas equipes vão se dedicar ao máximo para que esse número seja o menor possível. Mas a tendência é que a gente tenha ainda alguns óbitos, enfim, nas próximas semanas. Então, essa é a grande preocupação e, por isso, algumas ações, inclusive, já estão sendo tomadas não só na cidade, como na Baixada. Caseiro, essa questão dos testes, né, que o Ministério, o presidente disse que foram distribuídos, se o ministro especialista em quê mesmo? Que ele é especialista em Logística. Logística. Especialista em logística, disse que infelizmente não foram distribuídos, estão apodrecendo lá. E depois você pode, claro, também entrar nesse levantamento aí preocupante, né, que o Fábio Ferraz coloca agora. Não, eu acho que é isso. Eu acho que ele comentou algumas coisas que são necessárias. A primeira questão fundamental desses testes, que não adianta a gente falar que é uma vergonha, que eles vencerão agora em janeiro. Quer dizer, dentro das normas estipuladas pela Organização Mundial de Saúde, eles põem lá, olha, a primeira coisa que um país deve fazer é ter um comando central, uma equipe técnica que determine um caminho onde todo o país deve seguir esse caminho. Nós não tivemos isso, né? Nós tivemos o governo federal falando uma coisa e o governo estadual, felizmente, falando uma coisa diferente, né? E aí vai a questão do uso desses medicamentos totalmente absurdos, né? Atualmente, a questão da cloroquina, da ivermectina, né? O presidente tirou foto lá com a EMA, né? Dando para a EMA lá a cloroquina. Aliás, tem hoje uma reportagem sensacional na Folha de São Paulo exatamente sobre isso. É o único país que ainda falamos sequer desses medicamentos. Nenhum país do mundo fala nisso. A segunda coisa que a organização... O deputado federal, Osmar Terra, né? Aliás, está internado na UTI. Ele está internado? Esse que falou no começo da epidemia que era uma doencinha, que nós não teremos mais de 1.500 mortes. Publicamente, ele falou, sou infectado e tal, já estou tomando cloroquina e em breve estarei recuperado, está internado. Está com o tubo na garganta. Eu lembro que... Está entubado? Está entubado. Eu pensei que não. Tá Eu não vi essa informação. Eu vi que ele tinha ido ao hospital, mas eu não soube que ele estivesse... Está entubado e estamos aqui, certamente, como médico, tomara que se recupere e pare de dizer besteira, né? Claramente, torcemos por ele. Aprendeu da pior maneira possível que ele está completamente errado. Ninguém merece isso, né? Quanto médico, eu quero o pronto restabelecimento dele. Claro, claro. Então, e a segunda coisa era a questão de testagem. Veja, nós temos 7 milhões de testes. O Brasil tem cerca de 6 milhões de infectados. Quer dizer, nós temos mais testes para fazer, parados, que não foram distribuídos, como o Fábio falou, na questão do Pacto Federativo, assim como inclui a questão das vacinações. Isso é uma prerrogativa do governo federal, né? Que compra, centraliza, distribui para os estados e os estados para os municípios que acabam executando. Então, eu não tenho nem como o que falar, né? Porque isso é uma barbaridade. Quer dizer, pior do que não comprar é comprar e, de repente, estragar esses testes e que nós poderíamos estar testando intensamente, que a política é testar os indivíduos sintomáticos, né? Para que esses indivíduos possam ser isolados e, obviamente, diminuir o risco de transmissão. Nenhum de nós aqui é especialista em direito, nem em Constituição, nem nada disso. Mas seria o caso da Polícia Federal intervir nisso? Pegar o cara, algemar o cara, tirar o cara algemado do Ministério da Saúde e encanar o ministro que faz uma coisa dessa, que permite uma coisa dessa. No momento nós estamos vivendo uma crise inimaginável, né, por conta do coronavírus, que gerou uma crise econômica pior do que aquela que a gente já vivia anteriormente, né, Fábio?
E a situação que nós estamos vivendo, é isso, 7 milhões e não sei quantos mil testes apodrecendo. O que nos desespera, na verdade, é isso. Eu estava comentando esses dias, e eu acho que é super importante, a gente tem que ter uma coisa comparativa, porque isso nos ajuda a pensar. Eu preparei uma aula para os meninos que estão prestando aí a residência médica sobre a história dela, que nem se fala mais de arbovírus. E a coisa mais surpreendente, você sabe, a gente fala todo ano, vem aqui, quantas vezes aqui, a gente fala de arbovírus, de dengue, todo mundo. Você sabe quantas pessoas a dengue matou desde que ela chegou no Brasil na década de 80 até hoje, no Brasil inteiro? Você tem ideia? Não, agora de cabeça é difícil lembrar. Mas 6.800 pessoas. Veja, o Brasil inteiro, Quantos em anos? 20 anos, morreram 6 mil. E a gente considera um enorme problema sanitário. Em 7, 8 meses Nós já pegamos morreram o pico da epidemia 770 aqui, que em uma semana morreu isso de coronavírus. Então, e o que mais chama atenção é justamente essa calma, essa certa tranquilidade. Parece que nós nos acostumamos em contar esses números. A média móvel de 600 pessoas morrendo todo dia. É um número muito grande, nós não podemos normalizar esse número, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Não podemos achar que está normal, a média móvel caiu de 1.000 para 600. Cara, é uma tragédia. É uma tragédia. A gente tem que se conformar e, na verdade, tem que se conformar com isso. Como pode, numa situação dessa, 7 milhões de testes parados? Então, eu, sinceramente, já também estamos cansados de ficar, né, aqui batendo nas mesmas teclas, não é verdade? Eu acho que aqui até tem duas visões aqui, que você me permite só. Na questão jurídica, muito provavelmente até é possível, sim, algum nível de responsabilização, né? Talvez um excesso aí por parte do poder de polícia imediato, tal, mas a responsabilização e uma improbidade administrativa me parece que é algo absolutamente fácil, inevitável, né? De se determinar responsabilidades, né? Isso pode gerar aí sanções importantes para as pessoas responsáveis diretas pelo tema. As pessoas têm que ter responsabilidade quando gerem a coisa pública. E tem um outro efeito, que eu não sei até, você aqui comentou, por exemplo, claro, estamos aqui ainda no processo eleitoral municipal, mas eu creio que, se a gente for fazer uma análise, é interessante isso, fizer uma análise política, eu não quero aqui partidarizar o tema, não é meu propósito, mas as localidades, os municípios, nessa eleição, onde tivemos aí uma linha de conduta mais responsável, mais técnica, ouvindo de fato os cientistas, ouvindo de fato quem tem alta capacidade técnica sobre o tema e implementando as políticas públicas em cima dessas orientações técnicas, tiveram, digamos, reconhecimento de maior parte da população. Com certeza. E isso pode gerar, em segunda instância, talvez daqui a 2 anos, um reflexo na eleição estadual e nacional. Porque as pessoas sabem quem é responsável. Então, do ponto de vista jurídico, é uma coisa. E do ponto de vista político, sim, a maior parte das pessoas entende aquilo que é o caminho correto, que é o caminho responsável, o caminho técnico, o caminho que se busca em evidências que possam basilar aí, é claro, os tomadores de decisão. Eu acho que isso deve acontecer, inclusive, no governo federal. Caseiro, o aumento dos casos aqui em Santos, como citou o Fábio, né? 186 internações em maio, né? 83% da UTI tomada, né? Das UTIs tomadas na cidade. Agora 140 casos e subindo, né? Infelizmente, tanto dos hospitais públicos quanto dos hospitais privados, né? Para você, acho que não é assim uma novidade, né? Infelizmente, não, olha, infelizmente tem me chamado a atenção, viu, o Boturo? Claramente, nessas últimas 2 semanas, nós tivemos um aumento absurdo, acentuado. Na verdade, no primeiro momento, eu nunca vi, meu telefone não para. A quantidade de pessoas que tem é um negócio sem precedentes. No hospital, em alguns hospitais aqui de Santos, e não vamos nominar particulares, as UTIs estão completamente lotadas e estão tentando abrir mais vagas, e alguns hospitais, inclusive, transferindo pacientes para hospitais de outras localidades, né? Então, claramente nós tivemos. Chama atenção também o fato, isso é uma coisa surpreendente, no serviço público, as UTIs públicas, algumas têm aumentado, a gente viu isso lá no Rio, mas algumas não têm aumentado na velocidade que os serviços particulares aumentaram. E
E o que a gente viu lá no começo da epidemia também, né? Nós temos uma cidade que tem muitas pessoas idosas, quase 60%, em torno disso, tem plano de saúde, e talvez justifique o fato de, no primeiro momento, lotar essas UTIs particulares, né? Mas isso claramente, O eu pessoal acho... está mais amedrontado também, né? Hã? O pessoal está mais amedrontado agora, né? Mais preocupado, né? No começo, o pessoal, lá para março, por aí, abril, o pessoal já não dava tanta bola para o Covid e tal. Hoje o pessoal está assustado também, né? Não, está assustado, mas o que a gente tem que ver... Tem uma dor de cabeça, qualquer coisa assim, já se sim, atira mas para o o que a gente hospital, vê é né? ocupação de UTI. Ocupação de UTI ocupação são de UTI é paciente pior, grave. claro. Esse, como o Fábio falou, esse é um marcador super importante que a gente tem que ter. Além de mortes, que eu acho que é um marcador muito fidedigno da situação, o outro marcador é a quantidade de pessoas que estão ocupando esses leitos. Obviamente, se está aumentando pacientes graves, porque o que está aumentando no geral é absurdo, é claro, né? Com pacientes com sintomas mais brandos. E esse que é o detalhe interessante, que talvez esse movimento que nós já falamos aqui muitas vezes, é justamente esses jovens que saíram, e muitos, e aqui não é culpa de ninguém, mas saíram e com uma despreocupação nessa questão de se cuidar, mesmo porque a mortalidade nessa faixa etária é menor, mas eles são os vetores, eles acabam levando esse vírus para dentro de casa, quando moram com pais, com avós, acabam levando para essas pessoas mais vulneráveis. É isso que a gente tem que entender, a importância que todos estão juntos nessa luta e ninguém pode abaixar a guarda, né? Mais novos, mais idosos, todos estão nessa mesma situação, né? Diga, Santana. O Buturão, meus amigos, quem nos acompanha em casa, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder do radar de jeito nenhum, inclusive e principalmente aquelas pessoas que depositaram voto de confiança em Jair Bolsonaro, ainda que não muito convencidos do que ele pretendia, votaram amparados ali, acreditando naquela conversa dele de que ia acabar com o viés ideológico na política brasileira. Botaram no anti-PT também, né? Não se trata, então, a gente não se trata de viés ideológico, coisa nenhuma que ele combatia. Na verdade, ele que está realizando um governo com viés ideológico e da pior maneira possível, de negação da ciência. O principal opositor do governo Jair Bolsonaro não é PT, PSOL, PSDB, partidos de esquerda, nada disso. O pior opositor são os fatos, é a verdade, é a realidade. Né? A cada momento nós temos uma notícia muito triste, triste não só para o governo Bolsonaro, mas triste para o Brasil. Esse caso aí dos testes encalhados no aeroporto é um episódio, a negação de que era apenas uma gripezinha. Esse ministro Rosmar Terra, ele chegou a ser cotado para ser o ministro da Saúde, ele falou, ele teve um áudio divulgado dizendo que, olha, em junho, isso aí já vai ter passado, isso aí nós vamos tirar de letra. 2.000 casos, ou 2.000 óbitos, ele falou. Óbitos, né? No máximo, ele falou. Ele recomendando a cloroquina, né? Esse tipo de coisa. Então, acho que quem nos acompanha em casa deve ter muito, não pode perder de vista isso daí. Não se trata aqui de um debate político, se trata de um debate entre a civilidade e a incivilidade, a negação da ciência. Então, nesse contexto, todos nós temos que fazer a nossa parte e evitar de persistir no erro, de levar uma pessoa dessa incapacidade intelectual de um cargo tão importante quanto que é o cargo de presidente da República. A gente tem que fazer um rápido intervalo aqui no Ponto de Vista, lembrando, né, confirmando para você, hoje tem debate aqui na Santa Cecília TV entre os candidatos à Prefeitura de São Vicente no segundo turno, né? Solange Freitas e Caio Amado e Solange Freitas frente a frente. Um break, retorna já já. Ponto de Vista de volta, né? A gente falando sobre saúde aqui com o Fábio Ferraz, secretário de Saúde de Santos, nosso Marcos Caseiro, médico infectologista, coordenando aí a ciência aqui na Baixada Santista. Graças a Deus aqui os 9 prefeitos se uniram lá atrás, né, e conseguiram fazer um bom trabalho. Mesmo assim, nós temos aí um número enorme, né, de casos do Covid-19, do coronavírus, número de mortes que era inimaginável aqui para as cidades da região metropolitana. Imagine, né, se tivéssemos aí os prefeitos seguindo as teses, né, presidenciais, né, onde é que nós estaríamos, né? Santana sempre lá na ponta acompanhando o que vai acontecendo nas redes sociais. E o Fábio Ferraz aqui teve há pouco aí na reunião do CONDESB, né, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, e a expectativa é que algumas medidas fossem anunciadas, enfim, mas acho que não temos assim nada de mais pesado aí não, né, Fábio?
A gente, quando a turma realmente, a população de forma geral, e isso é o que se circula nas ruas, né, um possível fechamento das atividades econômicas, das atividades sociais, esse ainda não é o momento, não é encaminhamento nesse sentido nenhum, isso é importante, tem que deixar claro. Teremos, aliás, agora no dia 30 de novembro, portanto, na próxima semana, mais uma fase de anúncios aí do Plano São Paulo, que é importante, e diga-se passagem, tem algumas mudanças de regra que estão aí já sendo postas para, digamos, a continuidade do plano. Por quê? Porque teríamos um fato novo. E qual é o fato novo? As vacinas. Eu acho que esse é um tema importantíssimo dentro do enfrentamento ao Covid-19. É fato que as vacinas mudam um pouco o jogo. Talvez aí comece uma virada mais expressiva da ordem do jogo. Mas sim, são 10 ações aí práticas que serão tomadas, então importantes. A gente está buscando a habilitação de novos leitos, a continuidade dos leitos já habilitados, ou seja, estender de dezembro, que seria o prazo final aí da disponibilidade desses leitos específicos Covid, para ao menos março. Então, essa discussão perante o governo federal, perante o governo estadual, uma reorganização nos procedimentos de natureza eletiva, isso é bastante importante. É claro que parar ou, digamos, diminuir ou mesmo reorganizar os procedimentos eletivos, cirúrgicos, ou seja, as cirurgias que não são urgentes, que não são emergentes, mas que são muito importantes, é ruim. Mas talvez seja pior nesse momento a gente voltar aí a ter um número mais expressivo de cirurgias acontecendo nas unidades hospitalares. Então, essa reorganização, uma ação bastante contundente de fiscalização. Então, isso é um fato, a gente quer aqui, de forma muito clara, dizer que o poder público, é claro que tem a sua responsabilidade e não pode fugir dela, mas o enfrentamento ao Covid se faz com a ação individual de todos. E, claro, as ações individuais de cada um geram ações coletivas. Então, sim, me parece que, de forma geral, a sociedade deu uma relativizada, abaixou um pouquinho a guarda, e, pessoal, a gente precisa voltar a estar com a guarda forte. Então, utilizar as máscaras, ter a higienização constante, sobretudo das mãos, quando não possível, utilizar o álcool em gel e evitar as grandes aglomerações. Essas ações serão aí objeto de fiscalização muito mais intenso nas próximas semanas, não só em Santos, como nas 9 cidades da região. E também a ampliação da disponibilidade de testes na modalidade PCR, ou seja, que é o teste ouro. O doutor Caseiro, claro, tem muito mais familiaridade, condições até de detalhar um pouco o tema, mas é o teste que tem maior, digamos, condições de ter uma assertividade maior. Hoje nós temos o PCR, mas está num tempo muito ruim. O Instituto Adolfo Lutz, que é o responsável de realizar esses exames, é altamente capacitado do ponto de vista técnico. Isso aconteceu lá no começo também, né? Lembra? Pois bem, nenhuma observação quanto à qualidade dos testes, nada. Aí o IAL no começo estava com um prazo muito bom, 2 a 3 dias. Superlotou, ficou 10, 15 dias. O que as prefeituras fizeram? Por exemplo, Santos. Contratamos um teste particular, uma empresa, ao custo de R$150 cada teste, bastante dinheiro, 20 mil testes, R$3 milhões de investimentos. Fizemos esses testes PCR. Quando o contrato, digamos, acabou, justamente veio a orientação do governo do estado, não, podem ficar tranquilos que agora a gente vai fazer em 3 dias novamente. Nós confiamos um pouco nessa informação, mas isso não está se confirmando na ponta. E, infelizmente, as coletas realizadas estão demorando de 7 a 10 dias, e isso é ruim. Então, nós teremos aí, isso é importante dizer, a contratualização desse serviço por parte do CONDES, por parte dos municípios, para a gente até ficar um pouco menos dependente do IAL e voltar a ter essa oferta de teste PCR num tempo razoável, no máximo aí 72 horas acima da coleta, é o que pode se entender talvez como razoável, enfim. Então são algumas ações importantes que já passam aí a ter, digamos, essa estruturação novamente mais consistente para o enfrentamento ao Covid aqui na região. Igor Santana, alguma coisa? O Alexandre Paiva acompanha a gente aqui e faz uma pergunta importante. É possível afirmar que já estamos na segunda onda, doutor Caseiro? Eu sou completamente contra essa ideia de segunda onda. Eu reafirmo, o que nós estamos tendo aqui é uma recrudescência, um aumento. Quando a gente fala em segunda onda, a gente parte do pressuposto, né, que nós tivemos uma redução muito acentuada do número de casos, né, praticamente com casos
muito pequenos e novamente subimos. Se você pegar, por exemplo, ver as curvas da Europa, é isso. Né? Por exemplo, seria a China, acabou, voltou a aumentar. Nós em nenhum momento baixamos, quer dizer, a média móvel menor de morte que nós tivemos foi 400 óbitos por dia. Então veja, como a gente vai falar em segunda ou não, nós estamos na primeira. Quer dizer, nós simplesmente achatamos a curva e estamos mantendo o número de casos. E se você pega essa curva, ela tem períodos que aumenta. Mas eu também acho que isso é secundário, discutir se é primeira, segunda onda. O que nós temos, na verdade, é uma recrudescência, o aumento do número de casos do que nós estávamos tendo. Isso é absolutamente real. Mas eu queria só fazer um parêntese, eu queria, corroborando até um pouco o que o Fábio falou, mas tem muitas coisas que me chamam a atenção historicamente, que é justamente aquelas pessoas, né, que discutem ou põem em xeque um pouco a história do nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, né? Vocês imaginam se tem alguém que pode ser contra esse sistema? E nesse sentido, veja a barbaridade. Nós temos uma população que 60% quase das pessoas mais idosas tem plano de saúde, mas o plano de saúde não cobre esse exame PCR. Quem é que cobre? É o serviço público, é justamente o SUS. Cabe ao SUS, ao Adolfo Lutz, segurar essa onda. Ah, são epidemias. Ora, você paga um plano de saúde, você tem que ter direito pleno. Você fala, o plano de saúde não. Se essa doença eu vejo, isso não existe. É necessário que haja uma intervenção, eles têm que cobrir, têm que cobrir, pública, e pronto. Claro, mas o que acontece? Há um grande lobby lá, e a gente conhece, dos planos de saúde, isso não passa, é uma vergonha. Para eu pedir uma sorologia para paciente no plano de saúde, eu tenho que fazer justificativa, isso é uma vergonha. Nós não podemos também normalizar isso, né? Sobra sempre para quem? Sobra para o Estado. Né? E quando você tem uma doença grave, rara, precisa de um medicamento especial, o que você faz? Você vai lá e judicializa, sobra para o Estado. Então, isso é importante acender uma luz para aquelas pessoas que põem qualquer nível de questionamento sobre o que significa o SUS. Coragem, sem SUS seria o caos total, né? É importante a gente enfatizar isso. Tem que ter coragem, momento, espírito né? público e botar o saco roxo em cima da mesa e baixar um decreto e acabou obrigando. Tem que fazer, senão vou fechar esse plano de saúde aqui no Brasil. Acabou. Agora, o cara que diz que o Brasil é um país de maricas, né? Quem é que vai esperar o quê num cara desse, né? Nunca se vai esperar uma atitude importante, decisiva, né, a favor de quem precisa. Uma vergonha mesmo, como diz o Marcos Caseiro, os planos de saúde cobrarem o que cobram para você fazer. Se fosse um Mário Covas da vida, por exemplo, né, um Davi Capistrano da vida, presidente da República, né, o Paulo Alexandre mesmo. Paulo Alexandre é um cara que tem peito mesmo, entendeu? Vai para cima, derruba a casa, se precisar derrubar e tal, e faz a coisa que tem. E outras figuras, né? Estou citando alguns casos aqui de gente famosa, né, conhecida. Covas, por exemplo, foi um estadista, né? Fernando Henrique tenho dúvidas se ele faria isso, né? O Lula talvez fizesse, né? Agora, esperar do cidadão lá do país das maricas que tome esse tipo de atitude vai ser muito difícil. Edgar, é uma esculhambação geral da República, sem dúvida nenhuma. Talvez nem seja necessário fazer um decreto, porque eu acho que o Brasil já tem os instrumentos, as ferramentas necessárias para isso, que são as agências reguladoras. Isso. Na prática, são os despachantes dos grandes... Você vê a agência reguladora da eletricidade... Na verdade, teríamos que fazer com que esses instrumentos funcionassem. Um exemplo é esse da ANS. Vai demorar muito. E outro exemplo muito claro, cristalino, é lá no Amapá, lá, que a agência reguladora que deveria fiscalizar o fornecimento de energia elétrica, demorou mais de 20 dias para entrar em ação e ainda assim não teve uma ação efetiva. Então, eu acho que o Brasil tem os instrumentos, pelo menos a lei prevê isso daí. O que precisa é fazer cumprir a lei, fazer com que as agências reguladoras elas efetivamente cumpram o seu papel. É isso aí. Ô, companheiro, cadê o companheiro aí, um amigo nosso aí que vivia enchendo o saco aqui, mandando e-mail, dizendo que nós tínhamos que pintar o cenário de vermelho, né? Botar a estrela aqui atrás, porque a gente criticava o Bolsonaro, pintar a mesa de rosa, não sei o quê, botar a foice e o martelo aqui atrás. Onde você anda, companheiro? Sumiu? Nós continuamos aqui, né? Eu estive fora 90 dias, em campanha e tal, mas estou de volta aqui e continuamos criticando. Porque o Bolsonaro, se não for o pior presidente da história do Brasil, ele está ali com a Dilma, porque a Dilma desgraçou a economia do país, né?
Mas a Dilma até que tinha um governo e tal, péssimo governo, um desastre para o Brasil, o governo Dilma Rousseff. A pior coisa que o Lula fez na vida foi eleger essa senhora, né? Mas o Bolsonaro já está ali com ela ultrapassando, né? Porque a Dilma jamais seria negacionista. A Dilma jamais diria que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, enfim. Ela podia estocar lá o vento, né? E falar aquelas barbaridades que ela falava, que eu prefiro esquecer dela até, né? Mas ser negacionista a esse ponto e tirar o Brasil dessa situação, agora vai assumir o Biden nos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe que os democratas são muito mais protecionistas para a economia americana, tradicionalmente, do que os republicanos, né? Ou seja, ele já deixou claro, vai privilegiar a indústria americana, vai sobretaxar produtos estrangeiros. Onde você vai correr, o presidente dos maricas? Você vai correr para quem se não for para a China? Que você atacou, que você bateu, que você criticou, que você xingou, não é? Para onde você vai correr agora? Com o Biden na presidência. Se é que você não vai correr de Brasília e se esconder em algum lugar e renunciar à presidência da República. Esses discursozinhos aí que anda tendo, que não consegue mais comer pastel, que não tem mais fim de semana, não é? Que a vida de deputado era muito melhor e tal, né? Já está preparando o terreno para alguma coisa. Mas, infelizmente, a gente tem que seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos ao intervalo, né? Que o pessoal está me alertando aqui. E já a gente volta na sequência do ponto de vista. Até já. Bom, queria aproveitar aqui agora, né? Deu para respirar um pouquinho, baixar um pouco a bola, e mandar um beijo especial aqui para a Valéria Teixeira, né, esposa do nosso Marcelo Teixeira, que é o presidente aqui de todo o sistema de comunicação. O doutor Caseiro botou os dois de molho em casa, né? Não pode sair. Então, os dois com Covid testaram positivo, né? Também, quase que a família toda, né? Infelizmente, testou positivo, mas o outro lado é importante também, né, Caseiro? Que está todo mundo bem, né? Sem sintomas aí, sem nada mais sério, né? Mas sob a orientação e a batuta aqui do Marcos Caseiro, né? Não, estão todos bem, felizmente. Não, sou da batuta da nossa querida enfermeira, a doutora Valéria. Doutora Valéria. Que o tempo inteiro lá, fez tudo bonitinho. Está tomando conta do Marcelo direitinho? Não? De todos os filhotes. Será que ele reclama muito? Esse é um dado interessante, porque você sabe que a taxa de ataque secundário, dos dados que nós temos, é de 93%. Quando um na casa tem, é incrível, todo mundo tem. Obviamente, com sintoma ou não, mas felizmente estão todos bem. Um beijo para vocês todos e graças a Deus estão todos bem, né? Claro, um beijo para a Valéria, para o Marcelo, para toda a família Teixeira, não é? E espero que, claro, já coloquei no Facebook do Marcelo, quando ele se pronunciou, né, dizendo que estava com a Covid, enfim, né? E tem um pronto restabelecimento. Fato positivo, não estão sentindo aí maiores problemas, sem sintomas mais sérios, enfim, não é? E o Marcelo tem que voltar logo, porque a eleição do Santos já está comendo solta por aí, né? Então, vamos lá, hein, ô presidente? Vamos lá acordar e superar esse Covid aí. Bom, na sequência aqui, né? Diga, Cristina Pacheco Jesus Brasil acaba de mandar mensagem. Parabéns, Boturão, pelo seu posicionamento. Muito obrigado. Um beijo para você, tá certo? Continuo esperando o meu amigo, tá certo? O cara que encheu o saco aqui, queria que eu pintasse de vermelho aqui o cenário, botasse lá o machado e a foice o martelo, né? E que eu tinha virado comunista e tal, porque eu sou crítico do Jair Bolsonaro, dos absurdos, né, das aberrações do governo Bolsonaro. Liga pra cá, ô companheiro. Vem aqui, bota a cara aí, manda um e-mail pra gente coisa, aqui. Viu, tá escondido aí? Por quê? Pô. Uma coisa é você ser bolsonarista, outra coisa é te aproximar dos vermelhos dos petistas, é outra bem distante, bem né? Distante. Mas Meu tá Deus tudo, do céu, é uma questão de déficit cognitivo, mas até aí também está tudo certo, né? Vamos... Meu caro Fábio falou há pouco, né, sobre o uso de máscara, sobre as pessoas, o álcool gel, enfim, né, todo esse cuidado. Mas fica difícil, né? Quando o pessoal vai na praia, enfim, infelizmente muita gente cumpre aí a sua caminhada, né? Eu faço assim, né? Então, final de semana de sol e tal, vou com a esposa caminhar na praia com a máscara, sem paradas, né? A pessoa passa, cumprimenta, oi, tudo bem e tal, não sei o que, segue a caminhada, vai até onde você quer, volta e tal, toma um suquinho, água de coco, algum lugar distanciado e vai embora para casa. E, infelizmente, a gente vê muita gente que não toma esse tipo de atitude, se aglomera, fica aquele bate-papo, é difícil controlar, né, Fábio? As pessoas têm consciência, ou é difícil, né? Não, sem dúvida. A principal ação é a conscientização, né? De fato, é claro que, volto a dizer, o poder público pode e deve fazer a sua parte.
mas é a individualidade de cada um. Então, esses são bons exemplos. É até altamente recomendável do ponto de vista clínico que a pessoa faça uma atividade física, que a pessoa se exercite, que a pessoa tenha hábitos culturais, acadêmicos, claro, profissional, mas com todas essas reservas, né? Então, é fundamental o distanciamento. Infelizmente, acho que o Caseiro foi muito feliz aqui, sobretudo jovens, né? As casas noturnas, e eu quero aqui deixar registrado, na nossa parte de prefeitura, a gente vai ser mais intenso na fiscalização nas casas noturnas. Então, o pessoal precisa cumprir os protocolos, precisa ter limite de mesas, precisa ter limite de cadeiras, limite de acesso, a utilização das máscaras quando não sentado nas mesas. Isso é fundamental. Então, o poder público precisa fazer a sua parte, mas precisa da colaboração de todos. Então, são ambientes esses que proliferam realmente o vírus e faz com que, como já dito também, chegue nas pessoas que tenham, digamos, maiores condições do avanço da doença. Resultado, UTI cheia, como bem relatado já aqui também, e o mais triste dessa história, a perda de alguns entes queridos. Então esse eu acho que é o grande ciclo e a gente precisa romper esse ciclo. E a melhor forma de romper esse ciclo é lá no começo, evitando essa aglomeração, tendo essas boas práticas de higienização e de distanciamento, enfim. Então, a gente acaba sendo um pouco repetitivo, mas é fundamental a colaboração de todos mesmo. Marcos Caseiro, e as vacinas? Então, primeiro corroboro essa história também, que é fundamental essa ideia, pessoal. Eu só queria fazer um alerta, eu já estou aqui me convidando breve para voltar aqui com o mês de dezembro, que nós iremos falar sobre o nosso chamado Dezembro Vermelho, que é um momento de conscientização da questão do HIV, que continua aí. E a gente ficou aqui, acho que 30 anos, falando da questão da camisinha, da questão das medidas de proteção individual. Isso vale para tudo. A gente tem que entender que muitas questões, elas dependem de nós. Quer dizer, o poder público tem um limite de atuação. Ele tem coisas que, na verdade, nós temos que cobrar, tá certo? Na questão de vacina, de exame. Mas nós temos também as nossas responsabilidades, né? O que a ciência tem hoje para o Covid é a utilização de máscara, distanciamento social e a questão do álcool gel. Então, é fundamental. Nós não podemos baixar a guarda demais. Nós teremos vacina. E mesmo com vacina, ela não é a bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas. Nós teremos que continuar com medidas sanitárias individuais importantes, né? Vamos supor que a vacina esteja pronta amanhã. Nós não vamos conseguir vacinar toda a população, né, em uma semana. Essa é uma outra questão. Então, isso serve como um apelo para todas as pessoas, principalmente os mais jovens, que ainda que o risco seja menor de complicações, a gente funciona como transportador dessa doença para as pessoas mais vulneráveis. Então, eu faço um apelo para que nós continuemos fazendo a nossa parte. O mundo não vai acabar, nós teremos muito tempo para se divertir, para ir para os shows. Importante que a gente faça a nossa parte nesse momento, né? Só para... A vacina. A questão da vacina, rapidamente, nós temos 4 vacinas que estão... E provavelmente nós vamos precisar de todas elas, né? Nós temos a Coronavac, que é essa chinesa, que do meu ponto de vista, em termos de segurança, é a mais segura, né? Porque eles não inventaram, eles pegaram uma plataforma já conhecida, que é uma plataforma. Eles pegaram o vírus, inativaram o vírus, como temos vários modelos. A vacina da hepatite tipo A é assim, a da raiva e tantas outras, né? E essa vacina, eu tenho essas informações que tem uma imunogenicidade maior que 90%. Nós devemos ter esse dado em começo de dezembro. É uma baita vacina boa. Ela tem dados bons para ela, porque ela pode ser conservada na geladeira normal. Isso é bastante atrativo no sentido de estocagem, distribuição, né? A Oxford é diferente. Essa vacina, ela é um vetor viral. Eles pegaram um adenovírus de chimpanzé, por isso ela chama Chadox, né? Chá vem de chimpanzé, adenovírus, o adenovírus de chimpanzé. Eles inseriram uma parte do genoma que produz aquelas spikes, que são as espículas, né? E os dados são interessantes, viu? Que a eficácia vai de 70% e 90%, porque parece que a primeira dose tem que ser cheia, a segunda pela metade. Então, nós teremos que entender melhor quando tivermos esses dados finais publicados de eficácia. Mas ela é atrativa, porque ela pode ser conservada na geladeira comum. Essas vacinas que são coqueluche da medicina, que essa Pfizer e essa vacina que é americana, junto com a BioNTech, que é alemã, e essa Moderna, que é a empresa lá do Bill Gates, né?
Essas vacinas são sensacionais do ponto de vista científico, é uma inovação. Eles pegaram um RNA mensageiro, puseram dentro de um envoltório uma nanopartícula lipídica, te injetam, então isso aí vai para dentro da célula, libera o RNA e já começa a produzir as spikes para induzir imunidade. Ela produz mais imunidade do que a própria doença. O problema dessas duas vacinas, da Pfizer, né, que é americana, junto com a BioNTech alemã, e da Moderna americana, essas vacinas têm que ser conservadas, porque o RNA ele é muito lábil no meio ambiente. A gente tem RNase por aí que degrada o RNA. Elas vão ser conservadas, a Pfizer, a menos 70, freezer menos 70, nós devemos ter uns 2 aqui em Santos, um aqui no meu laboratório de biologia molecular, e a americana Moderna num freezer menos 20. Então, isso em termos de logística, de distribuição dessa vacina, certamente será um grande problema. Vai levar uma vacina para a Amazônia, por exemplo? Exatamente. Um freezer menos 70 é um trambolho, porque ele precisa de um equipamento muito grande para manter isso. Obviamente, você pode transportar com gelo seco, mas gelo seco derrete, ele tem uma durabilidade, não é todo lugar que produz gelo seco. Só uma coisa muito legal para o nosso ouvinte, essas vacinas são muito interessantes, olha o que eu vou falar para vocês. Mas uma delas está sendo produzida que não tem essa não, necessidade de dessas ficar... não. Você tem a chinesa, a Oxford não precisa geladeira, não e a Gamaleya geladeira, também não, mas as duas, mas a Pfizer e a Moderna... A Oxford ainda não está, vamos dizer assim... A Shadox, que essa que o Brasil fez o convênio com o Instituto Oswaldo Cruz, ela está bem adiantada. Está bem adiantada. Né? Está bem adiantada. O dado só legal, olha só que dado fabuloso isso, essa vacina Pfizer, né, que é tecnologicamente diferente, ela é um convênio com a BioNTech, que é alemã. Essa BioNTech, Buturão, olha que coisa sensacional. Ela é fruto de uma startup de filhos de um imigrante da Turquia com um imigrante iraquiano que tiveram esses filhos, que ganharam uma grana para montar uma startup na Alemanha e desenvolver essa vacina. Olha que coisa genial, né? Quer dizer, quando você pegar o imigrante, em vez de tratar ele como estranho, você incentivar esses caras que têm conhecimento, né? E eles que desenvolveram essa vacina e venderam esse modelo, né? Associaram-se com a Pfizer, que é americana, e criaram essa vacina que é uma novidade total tecnologicamente. Essas são as 4 vacinas mais adiantadas, computando com a Gamaleya, que é exatamente igual a de Oxford. É um adenovírus também, tem um que a gente chama, né, de um vetor viral para transportar a vacina. Então, provavelmente, nós precisaremos de todas essas vacinas. Talvez a questão de imunogenicidade melhor uma para tal idade, talvez nos grandes centros nós possamos utilizar a Pfizer, onde certamente a Pfizer vai criar modelos de facilitação com freezer menos 70 para estocar a vacina deles, certamente eles sempre trabalham dessa forma. Então, provavelmente, nós precisaremos de todas as vacinas para situações particulares para cada local, porque nós não teremos essas vacinas em quantidade suficiente para imunizar o globo terrestre ao mesmo tempo, né? E outra coisa, e só finalizando, já falei muito, é que o governo já deveria estar pensando também na questão dos insumos, né, para garantir essa vacinação, porque não adianta ter inóculo, precisa ter seringa, precisa ter agulha, né? Bom, esse aí que você tanto fala aqui nesse... Marcos Santana, por favor. Ô, Edgar Butrão, 2 espectadores entraram em contato com a gente aqui para discordar. O Luiz Henrique Armesto e o Carlos Eduardo Martiniano. O Luiz Henrique Ernesto fala o seguinte: lembre-se, Edgar, que estamos em uma democracia e as pessoas pensam diferente de você. E sim, já o cara me ligar, mandar e-mail para cá para eu pintar o meu cenário de vermelho porque eu virei comunista, porque estou criticando o Bolsonaro, acho que isso é uma democracia. E esse é o ponto do Carlos Eduardo Martiniano. Ele diz que você tem um discurso esquerdista, sim. Eu não tenho discurso esquerdista nem discurso direitista, tá certo? Pergunte aos petistas de plantão. Ligue para Thelma de Souza e diga isso. Ligue para Fausto Figueira e diga isso. Ligue para Cassandra Maroni, por exemplo, e diga que eu tenho um discurso de esquerda. O meu discurso, o Fábio conhece bem, é pela efetividade do poder público, o que não se vê nem de longe no governo, interrogação, que está aí, né, eleito em outubro de 2018, lamentavelmente. Edgar, eu queria, me permita dar uma resposta aqui,
O Edgar de Butrão não precisa... Tem uma pergunta do Martinho Leonardo aí de também, alguém depois que a não, gente que não, colocar para o Fábio explicar aí. Sim, o Edgar não precisa que ninguém defenda ele, mas acho que o principal ponto que acho que nossos amigos não entenderam, muita gente acho que não entendeu, que não se trata de uma discussão política, de política ideológica. Não tem nada disso. De esquerda a direita. Esquerda a direita é você discutir qual que é a participação do Estado na vida do cidadão, se os costumes eles podem ser mais progressistas ou mais conservadores. Esse tipo de coisa faz parte do debate político. O que nós estamos diante disso, né, numa discussão como essa, é entre a civilidade e a incivilidade, entre a negação da ciência, a negação dos fatos. Jair Bolsonaro, todos os dias, costumeiramente, ele nega a realidade, nega os fatos. E se fosse isso só na casa dele, estava muito bom. O prejuízo ia ser só com ele. O problema é que isso aí afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros. Então não se trata de um debate político, se trata de um debate, de um confronto com a realidade. É disso que se trata. Como é que alguém pode aceitar essa questão que envolve aí 7 milhões e não sei quantos mil testes apodrecidos? O cara tem que ser preso. Porra, o ministro da Saúde, desministro da Saúde, do desgoverno Bolsonaro, tem que ir em cana, rapaz. No momento que nós estamos vivendo, olha a crise sanitária que o país atravessa. Há quanto tempo estamos nessa situação? O desespero dos prefeitos, dos secretários aí para evitar o fechamento dos lugares, para evitar uma quebradeira generalizada aqui em Santos, na Baixada Santista. E o cretino do ministro, tal do Panzudo lá, o Pazuello, o diabo que o carregue lá, não consegue distribuir para os municípios e para os estados 7 milhões e 200, 7 milhões e 500 mil testes estão apodrecendo aí, sob a batuta aí, sob a guarda do governo federal. Quem é que pode admitir uma coisa dessas, porra? Tem a dó. Tem a pergunta do Martinho aí. O Martinho Leonardo, ele é presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Aparecida. Essa é para você, secretário. E ele diz o seguinte, que o Bairro da Aparecida, mais populoso da cidade, tem 1.758 casos confirmados, 73 mortes, 4,15% da letalidade. Como a população idosa é a maioria no bairro, quais as medidas preventivas que serão adotadas? Antes, só fazer uma colocação, me permite bem rapidinho aqui, que eu acho que exemplifica nesse tema central que o professor Caseiro colocou aqui para a gente na questão das vacinas e também nessa questão da discussão ideológica. E já até num sentido até de prevenção, quando nós tivemos esse fato, que isso seja rapidamente, a disponibilidade das vacinas, para a compreensão de todos. Olha, independente da origem da vacina, se a vacina vem da China, se a vacina vem da Inglaterra, se a vacina vem dos Estados Unidos, pouco importa. Porque no final da história, para a vacina chegar no braço de qualquer brasileiro, de qualquer paulista, de qualquer santista, ela vai, e no caso é dessa que o governo do estado tem uma parceria, vai passar necessariamente pelo crivo dos técnicos em primeira ordem da Anvisa, da Agência Nacional de Saúde. E esses técnicos fazem parte do quadro perene de Estado, são técnicos extremamente qualificados. Especificamente na vacina do Estado de São Paulo, a vacina que o Estado de São Paulo está, buscando, que é justamente essa vacina de origem chinesa, ali só vai ser vacinado alguém depois que passar pelo crivo de professores, doutores do Instituto Butantan, do IAL, ligados à USP. A USP talvez não, é a principal universidade da América Latina, uma instituição respeitada em todos os cantos do mundo. Então, ninguém vai dar vacina em ninguém se essas pessoas, se esses professores, do tamanho de um Marcos Caseiro que está aqui conosco na bancada, gente que entende do tema, não bater o carimbo e falar está autorizado, gente. Então, pelo amor de Deus, vacina não é uma questão ideológica, vacina é uma questão de saúde pública. E essas pessoas, esses técnicos altamente capacitados que nós temos no estado de São Paulo, que nós temos inclusive aqui na nossa região, têm total condição de nos dar a orientação correta. Então, o que nós dizemos precisamos seguir a orientação dessas pessoas. Simples assim. Pouco importa qualquer tipo de ideologia político-partidária. Não se trata de questão de democracia, de opinião, de nada disso. Tem que vacinar as pessoas e acabou. É ditadura da vacina, tem que tomar vacina, assunto chegado. Pois não, Fábio, a pergunta do... Não, o Martinho coloca bem, nós temos aí algumas características, são duas características importantes da cidade e que são acentuadas, sim, ali na Aparecida, né? Quais são essas duas características? O alto grau de verticalização, então é uma situação, você combater um vírus que se espalha no ar, que se espalha através
do contato entre as pessoas, numa região, por exemplo, numa região de sítios, onde você tem as pessoas espalhadas, né, morando em localidades, de certa forma, distantes. E outra situação é uma cidade como a Santos, que tem mais de 50% da população vivendo verticalizada em prédios. Aliás, a nossa cidade, excluindo, evidente, a área continental, só falando da área insular, é a que tem o maior percentual de verticalização do país. Então, as pessoas vivem conurbadas na cidade de Santos. Essa é uma realidade. E a segunda realidade, que o Martinho salienta bem, é o alto grau, o alto percentual de pessoas idosas. Então, nós temos mais de 20% da população da cidade e na Aparecida esse número chega em quase 30%, ele fica em 27%, que são idosos, pessoas que estão, infelizmente, mais suscetíveis às consequências do vírus. A precaução é claríssima, né? Os idosos, por favor, se mantenham em absoluto afastamento social, na medida do possível, evidentemente. Essa é, sem dúvida, a principal ação nesse momento. Muito bem, estamos em cima da hora, lamentavelmente, podíamos ficar discutindo aqui, debatendo aí até às 8 horas da noite, sem dúvida nenhuma, assunto não ia faltar com o Fábio Ferraz, secretário, agradeço muito mais uma vez por estar conosco, doutor Marcos Caseiro, obrigado pela participação também, Santana diariamente aqui com a gente, segunda a sexta, 1h30 da tarde, o programa é ao vivo e a reprise do Ponto de Vista é às 8 da noite, obrigado, valeu gente.